Amém, irmãos. Ainda de pé, queria que você abrisse na terceira epístola de João. Terceira epístola de João, vamos ler até o verso 15, vamos ler toda a terceira epístola de João. Lá no final da sua Bíblia, os irmãos acharam? Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia, não quis fazê-lo com tinta e pena, pois, em breve, espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os irmãos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém. Vamos orar. Deus, aqui está a tua palavra diante de nós, a qual temos um desejo ardente de ouvir e aprender com ela. Sobretudo, meu Deus, de praticar, de colocá-la em prática nas nossas vidas. Não desejamos, meu Deus, ouvir doutrinas de homens, não é para isso que estamos aqui, mas essa boa palavra que nos ensina, nos trata, nos alimenta, que vem do Espírito Santo, e esse mesmo Espírito que nos convence dela, meu Deus, é essa que nós queremos ouvir, e a esse Espírito pedimos que ele haja no nosso meio, entre os nossos irmãos, nos convencendo, tratando conosco, derrubando toda a barreira de entendimento, distração, tudo, Pai, que tenta impedir a ministração da Tua palavra, e esse mesmo Espírito que me use de acordo com a Sua vontade, para que eu possa ser o Seu mensageiro nesta manhã, de maneira poderosa, debaixo da unção e o poder desse Espírito Santo. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, essa é uma carta de João, uma carta pessoal, diferentemente das outras duas epístolas. João escreve para ensinar a igreja acerca dos perigos das falsas doutrinas, dos gnósticos, daqueles que não pregavam ser Cristo, Filho de Deus, que não era Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o Messias. João escreve as outras duas epístolas para a igreja de uma maneira genérica, com esses ensinamentos. Mas nessa terceira, ele escreve uma carta pessoal ao amado Gaio, como nós vimos aqui. Ele escreve essa carta, provavelmente de Éfeso, lá pelo ano 90, e isso impede praticamente que esse Gaio, por causa dessa data que se crê, não seja o mesmo que é mencionado nas outras 5 vezes na Bíblia, mas Gaio
era apenas um membro comum de uma igreja local. Alguém como muitos de nós, alguém como você e eu. Muito provavelmente Gaio não tinha ministério nenhum, provavelmente ele não era pastor, não era líder de uma igreja local, mas é uma carta que o apóstolo João escreve pessoalmente para ele, pequena, mas que nos diz muitas coisas. Como eu disse, Gaio tinha bom testemunho dos irmãos, como ele mesmo diz, que ele caminha na verdade e ele se agrada dos irmãos que caminham na verdade, porque Gaio ele era hospitaleiro, ele recebia os irmãos, não é? Ele era consciente do trabalho que os irmãos faziam, porque naquele período os irmãos se espalhavam por todo lugar pregando a palavra. E nós não tínhamos naquele momento o que temos hoje, uma infraestrutura em qualquer lugar que você vá, ou na maioria dos lugares, um lugar que você possa pousar, que tenha um hotel, que tenha um restaurante, um lugar para você descansar nessa jornada, né, no caminho até alcançar o seu destino. Não havia isso naquele momento. Então os missionários dependiam dos irmãos, que muitas das suas casas eram, as igrejas eram onde a igreja local se reunia, mas Gaio, reconhecendo essa importância, ele simplesmente recebia os irmãos, dava a eles um lugar para eles descansarem, para eles poderem seguir com o seu propósito de levar a palavra. E Gaio, ele era essa pessoa comum, normal, e muito provavelmente não tinha dinheiro, não era um homem rico, mas ele tinha características, porque João, quando escreve a ele, diz que, acima de tudo, no versículo 2, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então João diz e deseja, faz votos, que ele seja próspero. Talvez Gaio não fosse um homem de posses, e talvez ele também tivesse saído de alguma doença, ou estivesse no final dela, porque ele pede pela prosperidade e saúde, ou seja, algo talvez material e algo físico também, mas uma coisa, uma característica que ele deixa claro para nós sobre Gaio é: assim como é próspera a tua alma. Irmãos, quando ele escreve no grego, ele chama a alma de psique. É como nós conhecemos hoje a mente humana, que nós dizemos de alma, é exatamente onde residem as suas emoções, as suas aflições, a sua personalidade, tudo aquilo que envolve os pensamentos humanos, tudo aquilo é onde nós dizemos que está a nossa alma. E João diz que Gaio era um homem de psique próspera, que melhorava, que era boa e que continuava melhorando. Esse é o entendimento que João fala a respeito de Gaio, nessa característica, que assim como é próspera a tua alma. E eu queria que você lesse comigo alguns versículos a respeito disso. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 8 e 9. Gaio era um homem que, como nós vimos na carta, espiritualmente era próspero. Amém? Era um homem que andava na verdade e que dava bom testemunho da verdade. Em Romanos, capítulo 8, versos 8 e 9, Paulo diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, Gaio, pelo que se vê na carta, não era um homem que andava dominado pela carne, mas pelo Espírito, um homem que era de Deus. E no versículo 13, ainda aí ele diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Gaio, então, era um homem que não caminhava para a morte espiritual. Muito pelo contrário, era um homem
que caminhava pelo Espírito e certamente viveria. Esse é o retrato que nós temos desse homem comum, relatado por João na sua terceira carta. E quando nós pensamos sobre essa importância da nossa psique, assim como era a de Gaio, né, nós paramos para pensar nessa nossa alma, nessa nossa mente, que hoje é tão atormentada, irmãos, por uma série de doenças da alma hoje em dia. Hoje, após a consagração, estávamos conversando, não é? Pastor Paulo, Leandro, o André, falando exatamente sobre as doenças que a alma, a nossa mente produz. E até estávamos falando, o pastor Paulo trouxe aí uma estatística de que a maior parte dos que têm câncer, muitos são causados por traumas, por angústias, por melancolias, não é? E a alma, ela produz muitas doenças. Fora as doenças da alma. Se a gente parar para pensar, hoje nós temos aí depressão, não é? Nós temos as fobias, não é? As síndromes, síndrome de pânico, síndrome de mais não sei o quê, transtornos de ansiedade, tudo isso causado pela mente humana. E as doenças que são advindas da nossa mente. A maior parte das úlceras são causadas por causa de preocupação, de nervos, de pessoa ansiosa, muito nervosa, refluxo e tudo mais. Tudo isso, insônia, tudo isso, irmãos, causado pela doença da mente. Mas Gaio era um homem de mente, de psique próspera. E nós, hoje, temos muitas doenças da alma, talvez mais do que jamais tivemos. Se você parar para ver um relatório da OMS de 2017, ele mostrou que em 2016 a população brasileira era a mais deprimida da América Latina. Não sei agora, né, com a crise na Venezuela, talvez os venezuelanos estejam mais deprimidos do que nós. Mas em 2016, irmãos, em 6 anos, houve um aumento de 74% na venda de antidepressivos. Em 6 anos, um aumento de 74%. A população brasileira, cada vez mais com doenças da alma, doenças da psique. E vendo o resultado desse relatório, eu entendo porque é aí que Satanás escolheu para agir. Talvez isso seja consequência da escolha dele, porque ele percebeu que trabalhando exatamente na mente humana, ele consegue destruir o ser humano. Então nós vemos por que Satanás escolheu esse lugar para agir. Porque é lá, irmãos, que ele trabalha. Se nós permitirmos, é lá que ele vai habitar e fazer o seu expediente diário. Então, nós, olhando para a carta de João para Gaio, e vendo esse versículo, desejando a ele prosperidade, mas reconhecendo que a sua alma era próspera, nós paramos para pensar, e é isso que vamos meditar, por que nós devemos ter uma alma próspera? Por que nós, cristãos, precisamos ter almas prósperas? Primeiro, irmãos, uma alma próspera, Satanás não penetra. Se nós tivermos a mente como Gaio tinha, Satanás não penetra nela. Ele não trabalhará ali. E você entende que nós somos um ser espiritual que possui uma alma e habita num corpo. Cada um de nós é diferente um do outro. Nós somos um ser espiritual, cada um de nós tem uma alma, uma personalidade diferente, convicções, traumas, ideais, tudo diferentes um do outro, ali na alma. Mas também habitamos num corpo, um corpo físico, e essa nossa alma, ela ficará tanto mais sujeita ao pecado quanto a carne dominar. Quando nós lemos a carta aos Romanos, nós vimos que se estamos sob a carne, não fazemos a vontade de Deus. Mas se somos do Espírito, sim, viveremos,
teremos a ação de Deus sobre nós. E se nós permitirmos que a carne domine, nós morreremos. E aí eu te pergunto, sabendo que Satanás quer trabalhar na sua mente, você acha que ele quer que a sua alma seja alimentada pelo espírito ou pela carne? Pela carne. É lógico, é evidente, porque no espírito ele não pode fazer nada. Muito pelo contrário, quem pode fazer no espírito é Deus. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. É a única maneira de você voltar a ter vida no espírito é na sua conversão, quando Deus se une a você através do espírito. E a sua alma sendo influenciada pelo espírito, você vive, você tem uma alma próspera. Entretanto, se você permitir que o pecado, que a carne alimente a sua alma, nós seremos tão mais dominados por Satanás. Porque carne e espírito são opostas entre si. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 16 e 17, ele diz o seguinte: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Efésios capítulo 3, verso 16, veja o que diz também: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Deus não fortalece a sua carne, Deus fortalece seu espírito. Carne e espírito são opostas entre si, e como nós vimos em Gálatas, elas militam uma contra a outra, e se nós satisfizermos a vontade da carne, vamos satisfazer aos seus desejos, às concupiscências da carne. Entretanto, se convertidos, ligados ao Espírito de Deus, permitirmos essa infusão pelo Espírito, nós não viveremos da carne. Essa é a alma em que Satanás não penetra. É ali que Satanás deseja entrar, mas ele não pode, se nós formos alimentados pelo Espírito. E ele sempre agiu nas mentes, na maior parte das vezes sugerindo, não é? Você lembra daquele desenho da Disney, quando tem lá o Pateta, o Mickey, sempre um anjinho de um lado e um diabinho do outro, dizendo lá, faz isso com ele. Não, não faça, meu filho, não é bom. Ele trabalha sempre na sugestão das mentes, principalmente sobre nós cristãos, porque ele não pode agir no espírito, ele não pode nos dominar fisicamente, mas ele pode nos oprimir na nossa mente, sugerindo, como falei hoje pela manhã, nos atraindo, não é, para fora da nossa fortaleza. Como eu falei de Ai, os habitantes foram atraídos para fora, saíram de lá, e quando olharam para trás, a sua cidade estava queimada e desolada. E aí, enfraquecidos, sem ter para onde ir, abalados, são presas fáceis. Então é isso que Satanás faz, sugestiona no seu ouvido, para que você abandone a fortaleza. E aí você se torne uma presa fácil. Ele sempre trabalhou sugerindo, irmãos. Veja o que diz Gênesis, já desde o início, Satanás sugerindo a Eva. Gênesis capítulo 3, lá no início da sua Bíblia. Gênesis 3, do verso 1 ao 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Já no início, Satanás sugerindo,
sugerindo a Eva: não, não é assim. Olha, se você comer, é porque você vai se tornar como ele, você vai ser conhecedor do bem e do mal, por isso que ele não quer que você coma, sempre sugerindo ao ser humano. E ele faz a mesma coisa com Jesus, lá no Evangelho segundo Lucas, que nós não vamos ler, porque é uma passagem muito grande, mas os irmãos conhecem. Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao 13, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E você vai ler até o 13 e vai ver que Satanás continua sugerindo no ouvido de Jesus: lança-te daqui abaixo, olha só todos os reinos que te darei se você prostrado me adorar. Sempre com sugestões, irmãos, sempre agindo na nossa mente, sempre tentando fazer com que a gente caia, e aí ele entrando vai fazer o estrago. Porque diz um ditado popular que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Você sabe que no espanhol, escritório se chama oficina? Oficina do diabo. É lá que ele resolveu trabalhar. Você pode dizer assim: pô, mas tem tanta sala no centro do Rio, por que esse desgraçado quer logo a minha cabeça? Ele quer a sua cabeça para trabalhar lá. Lá vai ser o escritório dele. É ali que ele vai trabalhar contra a sua vida. E se a sua alma não for governada pelo Espírito, ele vai ter êxito. Porque ele vai trabalhar ali, dentro dela, e vai abrir a porta da carne. E vai a carne, então, influenciar a sua alma. E aí você vai querer satisfazê-la. Você vai ter que satisfazê-la, porque você já está escravo dela. Uma vez aberta a porta, irmãos, está escravizado. E aí ele vai governar e tentar você. É nela, na sua mente, que nós somos tentados. Nela é que Satanás trabalha para que a gente caia nessa tentação. A primeira carta de Pedro, um pouquinho antes de onde nós estávamos, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 11, diz assim: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As paixões carnais ficam guerreando na sua alma. A sua alma está ali entre os dois. É como se fosse um cabo de guerra. Só que se o Espírito não estiver agindo, é a carne quem está agindo. Os dois não agem ao mesmo tempo. E aí, essas paixões carnais agem contra a alma, porque levam ela à ruína, levam ela à destruição e à morte. Então é lá que Satanás quer trabalhar. As pessoas ficam muito preocupadas, irmãos, com doença. Não, Satanás fez isso comigo, me botou uma artrose, me botou um não sei o quê, um não sei o quê. Satanás está preocupado na sua cabeça. Com a sua cabeça. Pastor Paulo disse isso aqui. Se você não estiver, o que ele se preocupa é quanto de Deus tem em você. Se você fechou a porta para o Espírito, você não tem nada de Deus. É isso que ele quer habitar naquele espaço. Então, se ele vê que uma pessoa é espiritual, ele vai fazer de tudo, sugestionando no seu ouvido, para que você elimine essa alimentação do Espírito e abra a porta da carne. E aí ele, dominando, irmãos, vai fazer um estrago tremendo. Ele, uma vez ali dentro, vai fazer um estrago tremendo. Então, o que nós precisamos fazer? Uma contraposição à ação de Satanás. Tiago diz no capítulo 4, Tiago 4, versículos 6 e 7, diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Da mesma maneira que Deus resiste aos soberbos, nós precisamos resistir ao diabo, às suas tentações, às suas ciladas e sugestões, porque se nós resistirmos sujeitos a Deus, veja que eu não resisto por vontade própria, eu não consigo enfrentá-lo só com a minha força de vontade. Mas se eu me sujeito a Deus, eu resisto e aí ele foge. É a única maneira dele não entrar na sua mente, porque ele vê que você é espiritual, ele vê que você é alimentado pelo Espírito, e aí ele não vai conseguir lugar para trabalhar. Você literalmente diz, vai arrumar outro lugar para trabalhar, some da minha vida, e aí ele foge. Então é necessário uma contraposição nossa à ação de Satanás. Segundo, uma alma próspera, ela pode ser usada por Deus. Como Gaio, ele era um homem que tinha uma alma próspera e era usado por Deus. João diz a ele do seu bom testemunho de como ele era usado por Deus, recebendo os irmãos, hospedando os irmãos, dando a eles comida, alimentando. Ele era usado com uma coisa tão simples, mas tão valiosa. Muitos querem coisas valiosas. Não, eu quero servir a Deus de uma maneira tremenda, quero pregar para multidões. Mas João escreve uma carta para um homem comum que simplesmente abria a sua casa para receber os irmãos. Provavelmente os irmãos é que iam pregar para multidões, mas ele apenas o hospedava. E quem recebeu carta foram os grandes pregadores? Não, um homem comum, Gaio, que apenas abria a sua casa para fazer a vontade de Deus. Mas ele tinha essa alma próspera e por isso era usado por Deus. Ao contrário de Diótrefes, e com o nome desse, tem alguém chamado Diótrefes aqui? Graças a Deus não. Com o nome desse, ele só podia ser usado por outro, porque ele não tinha alma próspera, ele não era usado por Deus, muito pelo contrário, ele era uma oposição. Então era usado por Satanás mesmo. Era um homem usado que não permitia, ainda expulsava os irmãos que chegavam ali. E Deus, irmãos, não divide a nossa alma com ninguém. Nós somos totalmente dele. Não adianta você querer que a sua mente, a sua alma, a sua psique seja dominado pela carne e pelo espírito. Por isso que nessa época eu vejo uns irmãos assim com a crise. É pecado pular carnaval? Será que é pecado? Será que não tem nada a ver? Irmãos, não tem essa crise, porque Deus não quer te dividir com a carne. Ora, carnaval é uma festa em que as pessoas, eu vi até alguém compartilhou aí, não sei, numa rede social, é uma festa profana, que só tem pornografia, é uma festa que tem bebida, é uma festa que tem promiscuidade, as pessoas andam peladas. Isso tem alguma coisa a ver com Deus? Aí na hora lá da apuração, ganha uma escola e vem sempre alguém e diz, graças a Deus a minha escola ganhou. Deus não tem nada a ver com isso. Ele não está nem aí se a sua escola vai ganhar ou vai perder, porque ele não está nessa festa. E se ele não está, eu não quero estar. Nós vimos aqui na quinta-feira que Jesus foi à festa dos tabernáculos, ele estava lá. Será que Jesus iria no carnaval? Quando você tiver uma crise, pensa, será que Jesus estaria aqui? Então, irmãos, Deus não divide a nossa alma com ninguém. Nós somos totalmente dele. Voltando na primeira carta de Pedro, agora lá no capítulo 2, versículo 9, veja só, um versículo que você conhece. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de quem? Exclusivo é o quê? Eu tenho exclusividade em vender determinada coisa. Alguém pode vender além de você? Exclusividade, irmão, não se dá para ninguém. Ele diz, a minha glória eu não dou a outrem. Você, ele não dá para ninguém. Ele não divide com ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus, de mais ninguém.
com a finalidade de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Deus não divide a nossa alma com ninguém. Então, essa alma que é de Deus pode ser usada por Ele. Uma alma que não é dele, Ele não usa. Ele até pode usar com os seus propósitos, mas Ele vai habitar e usar frequentemente aqueles que são dele. Marcos é um exemplo de um homem que sofreu uma transformação na sua mente e foi reconhecido como útil pelo apóstolo Paulo. Então, nós temos que pensar nessa renovação da nossa mente. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, Paulo dá uma declaração que fala dessa mudança. Diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Marcos, que em um momento estava, com a sua mente indecisa, eu não consigo, eu não estou preparado, eu não vou aguentar, e ele decide sair do caminho, da viagem missionária. Ele experimenta uma renovação, uma prosperidade da sua alma. E aí, nesse momento, ele passa a ser útil para o ministério. Então, se nós não tivermos essa alma próspera, não somos úteis e não podemos ser usados por Deus. Assim como Paulo também foi um homem tremendamente usado por Deus, mas porque sofreu uma renovação da sua mente, transformou a sua mente completamente. Um homem que antes assolava a igreja sofreu uma transformação, e no capítulo 3 de Filipenses, do verso 4 ao 8, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Assim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo diz que o que ele poderia se confiar na carne, ele considera como lixo. Ou seja, eu só quero as coisas espirituais. Eu quero ser alimentado pelo Espírito, quero a minha mente próspera, quero a minha mente transformada, renovada. Deus não usa, irmãos, alma bagunçada, porque nele há ordem. E Ele gosta de arrumar o que está bagunçado. Nós sempre que nos rendemos para Cristo, nossa alma está bagunçada, nossa mente está uma confusão, a gente não sabe direito as coisas. Se nós permitirmos que Ele entre, Ele arruma tudo e Ele põe ordem na casa, porque Ele não quer bagunça. É totalmente exclusivo seu, mas Ele quer arrumada. Tanto que a palavra diz que se nós voltarmos, os demônios voltam e encontram a casa arrumada, porque o Espírito não quer bagunça. Nele só ordem, então ele não pode usar uma alma bagunçada. Por isso a importância da prosperidade da nossa alma, da nossa psique. Nós precisamos pensar nisso. E quais são os frutos de uma alma próspera? Uma alma próspera, irmãos, anda na verdade. Voltando lá na terceira carta de João, no versículo 3, a terceira epístola de João, no capítulo 3, diz assim, verso 3: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da verdade, como tu andas na verdade. Uma alma próspera como a de Gaio dá testemunho da verdade, anda na verdade. E nem todos querem andar nos caminhos de Deus. Muitos querem dar testemunho da verdade,
mas muitos não querem andar na verdade. E só quem anda na verdade pode dar testemunho dela. Então é necessário andar na verdade. Esse é um fruto de uma alma próspera. A alma que tem o controle do Espírito tem prazer em andar na verdade, em andar nos preceitos de Deus, nos seus caminhos, nos seus mandamentos. Uma alma próspera dá testemunho dessa verdade. No versículo 5 e 6, veja o que ele diz sobre Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ele dá testemunho da verdade. Quantos de nós, irmãos, podem dar testemunho? Quantos da igreja podem dar testemunho do nosso amor? O que seria de nós se muitos tivessem a possibilidade de encontrar João num caminho? O que diriam de nós? Será que ele poderia dizer que fulano dá testemunho do amor? Será que poderíamos dizer que fulano anda na verdade, que age como um modo digno de Deus? É isso que nós temos que pensar, porque a ausência do testemunho fora da igreja é sinal de uma alma decadente, como nós falamos de Diótrefes. Não próspera, mas decadente. Nós damos mau testemunho fora da igreja, e ele, Gaio, era um homem que dava bom testemunho. E Diótrefes é nutrido por Júpiter. Um homem desse, de fato, era nutrido, mas não por Deus, não pelo Espírito, mas por Satanás, por outra coisa que não o Espírito Santo. E por isso ele queria ter primazia numa igreja em que Jesus disse que ninguém seria maior do que ninguém. Seríamos todos iguais diante de Deus. Mas esse homem nutrido não pelo Espírito Santo era uma alma decadente, porque uma alma próspera agrada a Deus como Demétrio. Demétrio é um outro homem mencionado aqui, que diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Almas prósperas, até a verdade, até a palavra de Deus dá testemunho dessa pessoa. Demétrio era um homem também com uma alma próspera, mas porque agradava a Deus. E nós só prosperamos quando conhecemos essa palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1, Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, nos versículos 9 e 10. Já estamos quase acabando. Colossenses 1, versículos 9 e 10. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não cessamos de orar. Ele pede que todos tenham pleno conhecimento, transbordem de um pleno conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual, com a finalidade de viverem de modo digno do Senhor, frutificando na boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Isso é uma alma próspera, irmãos. Não uma alma decadente. Uma alma próspera tem a sua mente renovada. Romanos 12, 2, os irmãos vão colocar aí. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário, então, irmãos, uma alma próspera com a mente renovada, porque só aí nós vamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aí perguntamos agora, o que fazer então para ter essa alma próspera? Usar as armas espirituais. Nós vivemos numa batalha espiritual, em que eu disse, Satanás busca
entrar na sua mente. E ele sabe que a sua mente é blindada. Você sabia disso? Soldado que vai para a guerra, qual é o alvo preferido? Os eleitores do Wilson Witzel aí. Qual é o alvo preferido na guerra? Headshot. Quem joga Call of Duty aí? Na cabeça. A cabeça é o lugar onde você derruba o cara. No resto, o cara ainda pode levantar e te balear. Mas na cabeça, então, para proteger a cabeça, nós temos o capacete da salvação, que nos protege contra as ciladas do inimigo. Efésios 6, capítulo 6, versículo 17. Veja o que Paulo escreve aos Efésios 6,17. Ele diz assim, sobre as armas espirituais: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A esperança da salvação blinda a sua mente dos ataques do inimigo. Ela protege a sua cabeça. Quando Davi diz no Salmo 23, unges minha cabeça com óleo, a unção, irmãos, era para proteger o animal dos ataques, dos insetos, das moscas. Tudo isso era o objeto da unção sobre as ovelhas. E Deus também faz isso, ungindo-nos com o Espírito Santo, para nos proteger dos ataques do inimigo na nossa cabeça. Nós devemos pensar nas coisas de Deus. Ainda em Filipenses capítulo 4, verso 8, ele diz assim também: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se não houver louvor, não é do Espírito, é da carne. E é isso que vai ocupar o seu pensamento? Eu não digo que, vez por outra, não passe pela sua cabeça, mas o ocupar é completamente diferente. Não pode ocupar, não pode ter um expediente diário. Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Coisas aqui da terra, irmãos, não são nutridas pelo Espírito Santo. Coisas aqui da terra são do mundo, são terrenas e não são opostas a Deus. Nós precisamos viver uma vida de santificação e consagração. Precisamos fazer, como diz Provérbios 4,18, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós precisamos dessa vida de aperfeiçoamento contínuo, de santificação, de prosperidade da nossa alma, mais alimentadas pelo Espírito Santo. Não prosperamos se for alimentado pela carne. Uma vida de consagração, de entrega a Deus, se entregar literalmente, totalmente a Deus, porque Ele não te divide com ninguém. Então, essa santificação e entrega são o desejo de Deus para a nossa vida. Ele deseja almas prósperas. Ele não quer na igreja almas decadentes, almas aflitas, angustiadas por causa dos problemas da nossa mente humana, de tudo isso que tenta nos tirar dos caminhos. E também, para termos uma alma próspera, nós precisamos guardar a palavra de Deus. Isso é o fundamental, Salmo 119, verso 11, que você também conhece. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando nós pecamos, vamos contra o Espírito. Se guardamos as palavras no coração, nós não andaremos satisfazendo as concupiscências da carne, mas andaremos fazendo a vontade do Espírito. Amém? Então não permita que Satanás faça da sua mente o seu escritório. Proteja a sua dos ataques do inimigo, porque, irmãos, é lá que ele resolveu trabalhar. E ele, com certeza, vai fazer isso ainda hoje,
amanhã e depois e depois. Então você tem que blindar a sua cabeça com o capacete da salvação, a unção do Espírito Santo, permitindo que Ele te alimente e te fortaleça cada dia mais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos louvar ao Senhor, vamos participar da ceia. Eu tinha colocado aqui um louvor, não sei se os irmãos podem me ajudar, a capela. Põe a letra aí para ver se eu lembro. E tem ele aí? Não era esse não, mas tudo bem. Vamos louvar esse mesmo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Os irmãos vão servir a ceia. Os que são cristãos estão convidados a participar. Usa-me, Senhor, com uma mente próspera. Usa-me como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Senhor. Esse é um caminho mau em nós, meu Deus. Um caminho que não é alimentado pelo Teu Espírito Santo. Reveste a mente dos nossos irmãos, meu Deus. transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, Amém. enche-me. Glória a Deus.
obrigado, Senhor, pela tua boa palavra nessa manhã. Ó meu Deus, nós te pedimos que o Senhor blinde a cabeça dos nossos irmãos, a nossa mente, meu Deus, a nossa alma, que tanto é atacada pelo inimigo. Ah, meu Deus, tantas pessoas no nosso meio com tantas enfermidades da alma, tão aflitas, meu Deus, muitas vezes porque são oprimidas pelo inimigo, muitas vezes porque são influenciadas pelas coisas terrenas, mundanas, ó Pai. Ó Senhor, nós reconhecemos que Ele escolheu atacar nas nossas mentes, mas nós pedimos que o Teu Espírito Santo guarde as nossas mentes. Guarda, meu Deus, os nossos irmãos desses ataques. Que pelo Espírito Santo, ó Pai, nós sejamos blindados e guardados pelo Senhor e que façamos somente a vontade dEle, do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, guarda os meus irmãos debaixo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz a respeito da ceia do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ó meu Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar desta mesa, celebrando, Senhor, esta aliança, a qual o Senhor nos ordenou e fizéssemos para a Tua memória. Até que o Senhor voltasse, meu Deus, participaremos desta ceia, celebrando a Tua entrega, a entrega do Teu corpo, meu Deus, que está simbolizada neste pão que partimos neste momento. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, por esse Teu corpo, ó Pai, que sofreu pelas nossas transgressões, no nosso lugar, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua entrega sacrificial por nós. Obrigado, Deus, por este privilégio. Em nome de Jesus, participemos do pão. Semelhantemente, meu Deus, ao tomar o cálice naquele momento, o Senhor disse: este é o cálice da nova aliança. Uma aliança que seria celebrada com o derramamento do Teu sangue, meu Deus. Um sangue vertido por nós para o perdão dos nossos pecados. Foi consumado na cruz. O Senhor venceu a morte por nós. E por isso temos vida, meu Deus. Uma vida justificada diante de Ti por causa do Seu sacrifício. Obrigado, meu Deus, pelo sangue vertido na cruz. Continua, meu Deus, nos purificando dos nossos pecados eventuais dia a dia, porque este sangue é eficaz eternamente. Obrigado, meu Deus, pela Tua entrega, pelo Teu sacrifício, por essa nova aliança, e que nós possamos discernir esse corpo também, discernir essa aliança que temos uns com os outros. Obrigado, Senhor, por isto. Te agradecemos em nome de Jesus. Participemos do cálice. Glória a Deus. Podem colocar o louvor. Muitos sois raros como abrigo no deserto.
minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, brando o teu povo, ó Deus, transforma a nossa mente, a nossa psique, Senhor, nos dá uma alma próspera, Pai. Usa-nos, Senhor. Glórias ao teu nome. Aleluia, glória a Deus. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor essa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus te abençoe.